Fala galera, bom, é o seguinte, aconteceu o que todo mundo já esperava. O presidente Lula reuniu os líderes dos três poderes, os líderes partidários e a imprensa para um ato criado por ele em memória ao 8 de janeiro de 2023 e em defesa da democracia. E isso tudo aqui que está acontecendo faz parte de uma agenda muito bem elaborada, organizada, que quer ancorar a data do 8 de janeiro toda numa narrativa de que o governo do PT é o grande defensor da democracia. E que se não fosse pelo PT, nós estaríamos hoje vivendo uma ditadura. Que viagem, né? E como diz aquele ditado, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. É isso que está acontecendo. Estão repetindo, até que o povo, de repente, comece a acreditar nisso. Eu quero trazer aqui, então, alguns fatos e reflexões para te fazer pensar sobre o que realmente aconteceu naquele dia, no dia 8 de janeiro, e o que isso deve representar para nós, brasileiros, cristãos. Mas antes, deixa eu já começar aqui falando que eu sou o primeiro a defender que quem comete crime seja condenado e pague pelo que fez. Isso se aplica a todo mundo. Inclusive pessoas que invadem e destroem prédios públicos, vandalismo, independente de motivação ou posicionamento político. Se tá lá destruindo propriedade pública, tem que ser punido. Cometeu o crime, tem que pagar por isso e ponto final. Só que isso tem que funcionar de uma maneira justa, tem que ser algo executado de uma maneira imparcial. Então vamos aqui por alguns fatos, porque a esquerda tá empurrando goela abaixo algumas inverdades ou mentiras. Vamos lá. A primeira dessas mentiras é de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado e um atentado contra a democracia brasileira. Mentira. A primeira mentira é dizer que o dia 8 de janeiro de 2023 aconteceu como uma tentativa de golpe de Estado, ou que foi um atentado contra a democracia brasileira. É uma mentira isso. No dia 8 de janeiro nós vimos uma cena muito lamentável de violência, nós vimos crimes contra o patrimônio público, mas não houve ali nenhum tipo de tomada de poder, não houve ali nenhum tipo de tentativa de derrubada do presidente ou subversão do Estado Democrático de Direito. Não houve. Historicamente, para que algo assim, uma revolta, seja entendida como um golpe de Estado de maneira oficial, ela precisa, primeira coisa, contar com o uso ou a ameaça de força, de armas de fogo. Precisa ser repentino e não pode ser anunciado. Segunda coisa, ela precisa ser liderada por elites, ou seja, um pequeno grupo de poderosos, o cérebro que está tramando aqui algo contra a liderança em poder, a liderança atual. E você lembra muito bem que o 8 de janeiro foi o oposto de tudo isso. Não teve uso de arma de fogo, foi amplamente anunciado e divulgado as mobilizações e foi encabeçado por quem? Cidadão comum, que nem eu, que nem você. Tinha muitas mulheres lá, tinha muitos idosos lá. Então, ou seja, tá mais para um protesto que terminou mal, que não devia ter terminado mal, mas é um protesto, do que um golpe de Estado. Então, se fosse assim, se for usar a mesma medida que estão usando para 8 de janeiro, deveríamos então questionar os atos do MST, questionar os atos da CUT e outros movimentos que já no passado saíram quebrando o Congresso Nacional. Agora, a pergunta é então, aquilo que o MST e a CUT fez foi também um golpe de Estado? Porque se foi, por que eles não estão presos hoje? E outra, será mesmo que o Brasil é tão fraco, tão capenga, tão frouxo, que a nossa democracia está ameaçada por um grupo de aposentados, mulheres, homens sem armas, mulheres que estão pintando batom, fazendo protesto, senhoras com Bíblia debaixo do braço, que estão uns revoltados que não deviam, tacando pedra nos prédios? Eu vou falar aqui mais uma vez. Eu não estou passando pano para o crime que os vândalos, os baderneiros causaram, entenda isso. Quero deixar isso muito claro, mas eu também, ao mesmo tempo, não posso comprar mentira de que essa baderna toda foi uma ameaça ao Brasil. Vamos ser coerentes aqui. E a outra mentira que precisa ser desfeita é que o dia 8 de janeiro foi um ato terrorista. Para pensar, no Brasil, a lei vai definir terrorismo da seguinte maneira: praticar atos por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, terror generalizado, expondo a perigo pessoas, patrimônio, a paz pública e a incolumidade pública. Ou seja, a finalidade do ato vai definir se ele
pode ser ou não pode ser categorizado como um ato terrorista. Então, os manifestantes ali no dia 8 de janeiro não estavam na rua para causar terror social. Você pode até dizer que os atos foram antidemocráticos, concordo, porque eles acabaram depredando instituições e isso é crime e eram instituições públicas do nosso povo. Mas daí dizer que a intenção era causar terror social e por isso devem ser presos como terroristas, isso aí já é um exagero, é um absurdo. Eu fico pensando, isso é um absurdo e só prova que tem gente nesse país que tá desvirtuando a história, usando a caneta do Supremo para fins políticos. E eu termino nesse dia 8 de janeiro com um exemplo de quão perigoso é quando a gente deixa a narrativa redefinir ou reescrever a história, redefinir os fatos sobre o que de fato aconteceu no dia 8/1. Olha só a coisa. Débora Rodrigues dos Santos é uma mãe de 2 filhos menores de 12 anos. E ela pegou um ônibus para Brasília no dia 8 de janeiro. Ela participou dos protestos, não invadiu nenhum prédio, mas escreveu na estátua do STF a frase, abro aspas, perdeu o mané, fecho aspas, dita por um dos ministros em uma outra ocasião. Então, por causa disso, Débora foi presa depois de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes acusada de golpe de Estado e outras coisas mais. Por quase 10 vezes foi solicitado que ela aguardasse julgamento. Um julgamento em prisão domiciliar e nada. Enquanto isso, os réus confessos presos na Lava Jato, tem pessoa com vínculo comprovado com PCC, foram enviadas para casa e até descondenadas por ordens do próprio STF. E ninguém fala nada. Em que mundo é que isso parece justo? Quem consegue acreditar que esse processo mesmo é um processo de defesa legal da democracia? Eles estão usando aí, gente, o dia 8 de janeiro para propagação política, fazendo propaganda política, e você que sabe a verdade não pode se omitir em corrigir essa história. Então temos que continuar falando sobre 8 de janeiro, as suas verdades, temos que continuar orando pelo Brasil, exercendo o nosso dever cível e entendendo que se nós nos calarmos, depois lá na frente não tem por que reclamar. Porque hoje o que nós temos é uma oportunidade de abrir a boca, que nós venhamos então maximizar as oportunidades. Deus te abençoe.